Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A liturgia da palavra deste dia nos coloca diante da santidade de Deus. Deus se apresenta como Senhor, como Santo, chamando-nos para sermos santos como Ele é santo. E o modo como Ele indica para percorrermos esse caminho de santidade é através da vivência dos mandamentos. Hoje, na leitura, concretamente, os mandamentos que nos colocam em uma relação de respeito, de amor para com os nossos irmãos. Já no Evangelho de hoje, nós vamos ouvir aquele texto conhecido das obras de misericórdia corporais, que são repetidas por 4 vezes no Evangelho para que sejam memorizadas. E que, na prática da misericórdia para com o irmão, nós servimos ao próprio Senhor Jesus, que Ele se identifica com o nosso irmão sofredor. Tudo isso nos coloca claramente diante do tema da campanha da fraternidade deste ano, a fraternidade e a fome. Um tema que não é banal, que por vezes nós estamos nos perdendo da discussão de quantos são os famintos. Irmãos caríssimos, se esses são metade ou mais da população, se são 30 milhões, ou se fosse uma só pessoa no mundo com fome, no nosso Brasil com fome, seria sempre a presença de nosso Senhor Jesus Cristo que deve ser servido por nós, comunidade eclesial. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, como os olhos dos servos estão voltados para as mãos do seu Senhor, assim os nossos para o Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Do livro do Levítico, o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A raiz da palavra, que é traduzida ao português como santo, kadosh, em hebraico quer dizer separado. Aquele que é separado para Deus, para o serviço de Deus, que não é do mundo, mas que é retirado do mundo. Concretamente, ao falar de ser santo como Deus é santo, Deus vai dizer coisas concretas, que são tantas citadas na leitura de hoje, que merece a nossa atenção. Vamos percorrer algumas. Não furteis. E tem um refrão que vai sempre se repetir: eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, não pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte, porque o teu irmão tem necessidade disso para comer. Aquilo que falta para ele significa muito mais do que aquilo que muitas vezes é adiado para pagar o irmão que presta serviço para você. Temerás o Senhor teu Deus. Não cometas injustiça, não favoreça nem ao rico nem ao pobre. O problema é que muitas vezes o nosso sistema de justiça ou a nossa prática, ele pune duramente os pobres e fecha os olhos para as grandes mazelas dos ricos e poderosos. Não conspires caluniando contra a vida do teu próximo. Ser verdadeiro, ser honesto, nem aquilo que é verdade e que vá contra a imagem do nosso irmão, não tem por que estar difundindo. Ou seja, sejamos atentos, porque diante de cada sentença dessa, nós devemos avaliar a nossa vida. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a conclusão do texto, ela mais uma vez vai dizer: eu sou o Senhor. Mas vai dizer que é preciso amar-se para amar o próximo. Assim conclui o Antigo Testamento. Será o Novo Testamento que Jesus vai dizer assim, que não basta, porque às vezes nós não conseguimos amar nem a nós mesmos, e como podemos seguir um modelo que já é fragilizado? Então que é preciso que nós nos amemos como Ele nos amou. O Salmo 18 de hoje é um salmo sobre o valor da palavra de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Os preceitos do Senhor são precisos, o mandamento do Senhor é brilhante, o julgamento do Senhor, os julgamentos são corretos. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma,
que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. No final do Evangelho de Mateus, Jesus nos conta algumas parábolas sobre a sua volta, o juízo universal. Esta de hoje é aquela mais retratada na iconografia da igreja. Um texto muito belo que vai nos falar das obras de misericórdia. Jesus vai dizer assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros. De um lado as ovelhas, do outro lado os cabritos. E vai dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestiste. Estava doente e cuidastes de mim. E agora então a resposta curiosa desses que estão sendo premiados pelo Senhor. Vai dizer: Senhor, quando foi que você estava com fome e eu te dei de comer? Isso nunca aconteceu. Eu não te conheço. E assim vai repetir todas as obras de misericórdia corporais para dizer: não te conheço. Então vejam que esta parábola fala daquelas pessoas que não conhecem o Senhor, que não são cristãos, que não são evangelizados. A parábola para os cristãos é aquela dos talentos. Essa aqui vai nos dizer daquelas pessoas que não conheceram o Senhor Jesus e que então vão dizer: não te conheço, mas que são chamados ao reino dos céus, à salvação, porque serviram os necessitados. Existe aqui uma coisa que é interessante, que é a última: eu estava na prisão e foste me visitar. Então são as 6 obras de misericórdia corporais. Mas veja só que as 5 primeiras é comum nos textos religiosos da antiguidade, mas é próprio de Jesus esta gratuidade para com o prisioneiro. O prisioneiro é aquele que a gente julga que não merece nenhuma atenção, nenhum cuidado, e que Jesus vai dizer: o reino que ele anuncia é de tal gratuidade que até o prisioneiro, que pode ser culpado, e alguns estão na prisão sem sê-lo, que mesmo este é digno de receber a misericórdia. Ora, ao outro grupo, Jesus vai dizer assim: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. É o contrário. E esses também vão dizer: quando é que nós não te fizemos isso? E a resposta: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, a quem tem fome, a quem tem sede, ao estrangeiro, ao nu, ao doente e ao prisioneiro, foi a mim que não o fizestes. O que é interessante do texto de hoje? O texto, ele não é, como pensamos, um anúncio daquilo que vai acontecer nos fins dos tempos. É uma parábola contada hoje para que avaliemos a nossa vida hoje. Não é para pensar o que vai acontecer no final. É para que nós nos convertamos hoje, irmãos caríssimos. E, junto com outras 2 parábolas, das virgens e dos talentos, são 3 textos que falam de quando vier o Filho do Homem, o juízo final, como a nossa vida vai ser avaliada. Para nós, pessoas de fé, temos a parábola dos talentos, a parábola das virgens e também essas, porque não somos dispensados da caridade. Para aqueles que não foram evangelizados, é esta parábola que vai conduzir o julgamento. A campanha da fraternidade deste ano, com o tema Fraternidade e Fome, nos dá a oportunidade de colocarmos em prática o nosso serviço de caridade. Não nos acomodemos, meus irmãos, em uma nação tão desigual. Cada vez que uma pessoa, um pobre, tem fome, nós devemos pensar que todos nós que não temos somos culpados pelo sofrimento de grande parte da nossa nação. Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e para que a celebração da Quaresma nos seja útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.